Olá, este programa, hoje vamos falar, portanto, do Gabinete de Psicologia, dentro da responsabilidade do Gabinete de Psicologia, vamos falar sobre o que é uma primeira sessão em Psicologia, como é que se chega até um psicólogo, o quanto difícil é. Temos novamente as duas colegas, doutora Beatriz e doutora Sofia. Gostava de vos ouvir falar sobre este tema. Podemos começar pela doutora Sofia. Acho que sobre uma primeira consulta, para começarmos, que era importante dizer que podem estar um bocadinho nervosos e ansiosos, porque vão estar com uma pessoa que não conhecem. E, portanto, essa ansiedade pode ser natural e pode às vezes dificultar até a marcação da primeira consulta, pela ansiedade que é estar com uma pessoa que não conhecemos e partilharmos coisas que às vezes podem ser muito difíceis com uma pessoa que estamos a conhecer pela primeira vez. Mas acho que nesta situação é importante, se calhar, lembrarem-se sempre que o psicólogo está na mesma situação que vocês. E, portanto, o psicólogo também está a conhecer pela primeira vez. E, portanto, vão estar os dois a conhecerem-se. E é esse o objetivo, essencialmente, da primeira consulta, que é conhecerem-se e partilharem várias coisas, seja a história familiar, um bocadinho a história da educação, o motivo que vos fez procurar as consultas, mas também, se não souberem o motivo, também está tudo bem e juntos podem descobrir qual é que é o motivo que vos trouxe lá, ou às vezes pode ser difícil de partilhar numa primeira interação. E, portanto, às vezes isto pode ser um bocadinho difícil, mas o psicólogo ajuda sempre a orientar. E isto acho que é importante de frisar. Sim, acho que para além de estarmos os dois a conhecer, acho que é importante dizer que o psicólogo está ali para ouvir, não é? Portanto, uma primeira sessão é mesmo esse o objetivo, é ouvir o cliente, não é? Conhecê-lo e, portanto, qualquer ansiedade, ser vulnerável à frente de alguém, ainda mais alguém que não conhecemos, é natural e, portanto, não se sinta mal por estar ansioso ou nervoso ou por não conseguir falar tudo na primeira sessão, ou até nas primeiras, não é? Portanto, é algo que é natural e que encontramos muitas vezes em sessão, esta ansiedade numa primeira consulta. Nós somos treinados para também empatia, não é? Criar uma empatia e respeitar quem nos chega ao consultório, não é? Portanto, é muito importante que se entenda que às vezes acontece que chega um paciente à sessão e diz: não tenho problema, não tenho problema. O que é que já vos aconteceu, com certeza, não é? Como é que... Sim, muitas vezes as pessoas não sabem o que é que as trouxe lá, podem não querer partilhar na primeira sessão e, portanto, nós psicólogos com técnicas para criar relação terapêutica, se calhar podemos não começar por aí e está tudo bem, e, portanto, conhecemos só a pessoa. E se as pessoas não sabem o motivo que as trouxe lá, vamos só falar sobre elas e como é que é o dia-a-dia e percebermos como é que aquela pessoa em específico funciona em sociedade, o que já nos vai dar muitas pistas de algumas coisas que podem eventualmente ajudar-nos a chegar ao motivo ou perceber que dificuldades aquela pessoa tem no dia-a-dia e que nós podemos ajudá-la a contornar algumas coisas. Portanto, acho que conseguimos, nós psicólogos temos técnicas para saber, e ferramentas para conseguirmos lidar com isso. E seguimos também sempre uma regra de ontologia, confidencialidade, não é? Sim, regimos pelo Código Deontológico, não é? Da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que acaba por proteger não só o psicólogo, mas também proteger o cliente, não é? E, portanto, a confidencialidade, por exemplo, é uma das questões muito importantes, que às vezes as pessoas perguntam, mas o que eu falo aqui não vai contar a ninguém, não é? Portanto, aquela insegurança, às vezes as pessoas em consulta partilham coisas que nunca falaram, nunca disseram sequer em voz alta e, portanto, é um momento de grande vulnerabilidade que deve ser respeitado e o psicólogo está ali, o processo terapêutico, a intervenção psicoterapêutica faz-se através da relação, não é? Da relação terapêutica, na verdade, como qualquer interação, não é? Portanto, uma relação, e neste caso uma relação de confiança, de abertura, onde a pessoa se sinta respeitada, e isso pode ser esperado logo, desde o primeiro minuto que entra em contacto com o psicólogo. É normal também sentir que a relação terapêutica não é construída na primeira relação, nenhuma relação é construída... é raro uma primeira relação ser construída no primeiro minuto e, portanto... Também acontece haver
pessoas que pretendem um milagre, não é? Exatamente. E numa sessão está tudo trabalhado, que é difícil para nós. E a primeira não conseguimos fazer isso. Exatamente. A primeira sessão tem muito isto também, não é? De gerir expectativas, de perceber que não há milagres, não há fórmulas mágicas, não há nenhum passo a passo do que seguir, e que, portanto, é um processo que pode ser um processo longo, e respeitar isso e ter as expectativas, e uma primeira sessão também serve muito para isto, para gerir expectativas, para definir objetivos, e portanto percebemos qual é o objetivo da pessoa ali na consulta. Se aqueles objetivos não forem realistas ou não forem o que se pode esperar da psicologia, ajustar esses mesmos objetivos e, portanto, conversar sempre com a pessoa e definir quais vão ser as linhas que vão orientar as consultas daí para a frente, o que também... Negociar, às vezes, também, não é? Exatamente. Que linhas é que vamos seguir, o que é que... Respeitar também o pedido, não é? Do paciente. Sendo que o pedido também pode ser ajustado ao longo do processo, não é? Numa primeira sessão pode-se definir um objetivo mais preliminar, digamos assim, e à medida que o processo vai desenrolando, mas também que as necessidades da pessoa vai alterando, os objetivos podem estar sempre em adaptação, não é? Que temas têm aparecido mais nas últimas sessões? Tenho sentido que os últimos casos têm rondado muito à volta da ansiedade, este regressar ao presencial, por muito estranho que possa parecer, tenho sentido em consulta que tem sido difícil voltar a comunicar com pessoas. Muitas vezes houve pessoas que ficaram 2 anos ou 1 ano fechados e, portanto, perderam, ganharam uma ansiedade social, não é? Em comunicar, em expressar, muitas vezes em reuniões, de voltar a uma reunião presencial, e, portanto, tenho sentido muita ansiedade nesse sentido também. Não sei se questões de depressão também, mas também depressão, e também questões relacionadas com o trabalho, não só o burnout, portanto já o extremo do cansaço em relação ao trabalho, também muito provocado talvez pelo teletrabalho, onde existiu alguma dificuldade em gerir horários, em fazer pausas de almoço, fazer pausas de lanche, que no presencial talvez seja mais fácil de controlar. Até gerir a fronteira entre o que é familiar e o que é o trabalho, não é? Porque estando a trabalhar de casa é mais difícil fazer esta gestão e, portanto, muitas dificuldades relacionadas com o trabalho, de excesso de trabalho, de a vida girar à volta do trabalho e, portanto, como voltar a arranjar um equilíbrio, portanto, um cansaço associado muito ao trabalho e uma ansiedade relacionada com o ajustamento, sim, com o trabalho e com o ajustamento da vida depois do Covid e com o regresso, talvez, a uma maior normalidade. Questões familiares também é algo que surge muito, não é? Conflitos familiares, seja entre com os filhos ou com os pais ou até com o parceiro, não é? Com o companheiro. Portanto, isto tudo são relações interpessoais, são muitas vezes alvo são um tema da sessão. Destas primeiras sessões. Sim, exatamente, porque muitas vezes também trazem muitas problemáticas e dificuldades, e isso também diz muito sobre depois a conjuntura. Exatamente, sobre a pessoa, não é? Portanto, porque no fundo a consulta é para a pessoa, não é? E adaptarmos a nossa intervenção à pessoa que temos à nossa frente, que tem as suas idiosincrasias, não é? E, portanto... Que dicas é que vocês dariam a um primeiro paciente? É uma pergunta interessante. Acho que depende muito da problemática, não é? Portanto, vão. Sem medos. Sem medos, sim. Porque vai estar ali uma pessoa que vai essencialmente ouvir-vos, vai respeitar-vos e vai aceitar incondicionalmente aquilo que lhes vão comunicar, e que a principal função para aquela pessoa é de ajudar-vos, de facto. E, portanto, tudo o que a pessoa vos disser será nesse sentido. Sim. Portanto, sem julgamentos. De forma confidencial, não é? Que é um técnico que sabe o que é que está a fazer, não é? Que tem formação. Tem bases teóricas para conduzir a consulta. É um lugar seguro, não é? Sem julgamentos. Onde pode sentir-se confortável a
a ser É um espaço, exato, é um espaço seguro, que, não, que pode, é dele, não é? Sim, e portanto não sai dali. Não deixe de marcar a sua consulta apenas por medo ou por inseguranças. Nós também estamos lá para responder a todas as dúvidas que tiver. E portanto não... Ok, obrigada. Próximo tema que iremos falar, na próxima rúbrica, iremos falar um bocadinho sobre as diferenças de psicologia e psicoterapia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.